Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lia Lobo, estou aqui com mais um projeto de berinjelas em cima de uma tábua. Então hoje esse vídeo é para pintar esta tábua. O projeto é um pouquinho grande, mas é bom para pintar. Vamos usar o pincel da Castelos A522, o 2, o 4, o 6, o 10 e o 12. As tintas caramelo, amarelo, siena, branco e o cerâmica para pintar a tábua. E no próximo vídeo a gente pinta o restante, tá bom? Vamos começar com o siena natural, que é o mais claro. Vamos usar 3 cores até 4. Peguei aqui o 12, o 6 e o 10. Para as partes pequenininhas, a gente usa sempre um pequenininho, né? Aí vocês usam o que tiver também, não é necessário usar esse, né? Eu gosto muito desse pincel, comprei com a Angélica Renata, na Sonhos de Arte, e é muito bom. Aqui a gente começa para as partes mais menores, pincel pequenininho, as partes bem espremidinhas ali, a gente vai preenchendo tudo com siena, tá bom? Contornando bem certinho o risco. E para riscar eu usei a caneta Fantasminha. Primeiro eu risquei bem de levinho com o carbono para costura e depois eu reforcei com a caneta. Na hora que passar o ferro ela some. E o lápis ou o carbono sai no lavar. Ou até a hora que termina de pintar ele já sumiu. Aqui a gente preenche, esparramando bem, contornando as voltinhas, sem passar do risco, gente. Respeitando sempre o risco do desenho. E vale lembrar que você pode pintar do jeito que você quiser. Se você quiser pintar primeiro a parte de cima. Só que eu recomendo pintar a parte que está por baixo primeiro, porque fica mais cômodo para você. Deixar secar bem para depois fazer a outra parte para não borrar. Porque se a gente for pintando a tábua e o outro desenho junto, muda muito as cores, né? Então, você pinta um por vez. Primeiro a tábua, depois as folhas e os talinhos, depois a berinjela. Aqui vamos ter também 2 flores, né? Que depois no próximo vídeo eu já anuncio a cor. E aqui a gente vai fazer a sombra com um pouquinho de caramelo. Se achar que ficar muito claro, você já pode seguir direto com o cerâmica, que é mais escuro. Mas é bom a gente usar as 3. Você esparrama bem, vai escurecendo, deixando um ponto de luz bem pouquinho com siena ali. Se for necessário, põe até um pouquinho de branco, para clarear um pouco. O pincel cerdas molinhas, eu gosto mais porque, dependendo do tecido, que nem esse tecido que eu tô usando, é um popeline. Então, um pincel mais durinho não vai ser legal para pintar, vai dar trabalho, mais trabalho. E assim corre bem, não precisa nem do clareador ou diluir a tinta. E por falar em diluir a tinta, eu uso sempre falar nos meus vídeos assim. Se a sua tinta tá grossa, coloca um pouquinho de soro fisiológico no potinho. Não vai interferir em nada na tinta. Se você quer diluir só um pouquinho, põe no pratinho, põe soro também. Pinga umas gotinhas e vai colocando conforme for necessário. Vamos preenchendo aqui. Pode ver que vai ficar uma cor clara, mas depois a gente vem com a sombra e vai escurecendo e definindo mais. Aqui eu escureço um pouquinho mais, que tem sombra, porque tem um talinho por cima, certo? Onde tiver um elemento em cima, você põe um pouquinho de sombra. Eu queria pintar isso aqui mesmo com sombra projetada, mas eu não consegui fazer. Então, vamos fazer assim mesmo. O próximo, com certeza, eu vou conseguir. Aqui tem o cerâmica. Eu tiro o excesso na mão. Eu não uso pratinho porque não tira totalmente a tinta de um lado do pincel. Eu quero só de um lado. Ali eu faço
o contorninho, ó, com o cerâmica e vou escurecendo as partes que tem que ser escurecida. O pincel tá muito grande, pega o menorzinho, porque nas partes pequenas é bom usar um bem pequenininho. Esse eu acho que é o número 2. Tira o excesso e vai contornando ali. Sempre permitindo que o meio daquele espaço fique mais claro. Se você quiser fazer uma tábua escura também pode, marrom, com siena. O caramelo com cerâmica e sépia, também dá. Só que eu gostei dessa cor, ficou interessante. E aí, gente, já aproveita que vocês estão vendo o vídeo e já vai, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Esse projeto vai ser 2 vídeos, esse aqui é o primeiro, o próximo já tá saindo. É que eu faço por partes para não ficar tão longo e para mim é mais fácil editar, porque aqui em casa é muito barulho, aí eu tenho que editar mesmo o vídeo e falar depois. Aqui eu pintei essa parte, agora eu vou seguir, vou preencher o restante para depois dar o acabamento com vocês, para não ficar tão longo, porque assim vai ser toda ela. Aqui eu já preenchi, já sombreei, pode ver, olha como ficou interessante. Agora aqui eu vou com o pincel mais largo, que é um espaço mais aberto, eu vou com o pincel número 12 e vou preenchendo todo com siena natural, respeitando bem o risco, tá bom? Vamos contornar, esparramando bem, unificando, para preencher bem o tecido. Porque se não preencher, quando secar, vai aparecer um fundinho do tecido. Daí pra gente colocar outra tinta por cima vai ficar sobreposta, não vai ficar interessante. Vai ficar grosseiro, né? Dá pra arrumar, mas dá mais trabalho e não fica tão legal. Aqui, ó, você vai esparramando bem. Unificando ali, ó. Todo pontinho claro. E como tá secando rápido demais, eu não vou preencher tudo de uma vez com siena para depois vir escurecendo, não. Eu já vou fazendo junto, porque se secar depois nesse tecido, não dá mais para arrumar. Aí fica muito feio. E a gente quer que fique no mínimo bonito, né? Fiz essa parte aqui. Vou descer até lá embaixo. Gente, eu tenho bastante vídeos aí de vários modelos. Tem casinha de fadas, tem gotinhas, tem folhas, tem só flor. Aí para vocês que estão iniciando, não tem segredo nenhum não, é só ter paciência e seguir a regrinha. E a regra é vontade de pintar um tecido, um risco, um pouquinho de tinta, não precisa ter muitas tintas não. Aqui, ó, eu ponho na mão a tinta e vou pegando aos poucos. Faço primeiro o contorno, depois a hora que acabou a tinta do pincel, eu venho esparramando ali bem devagarzinho, vai e vem, para não crescer demais essa sombra e nem ficar espessa num lugar só. Ó, põe um pouquinho, viu que não tá muito, aí vai esparramando, para ficar bem aquele sinal de sombra mesmo. Que eu tô virando a mão, é difícil pra mim, porque eu gosto de trabalhar com o pincel em pé, que é o certo. Aí, às vezes, pra filmar fica difícil. Bem devagarzinho, coloca na bordinha e depois vai esparramando. E a minha ideia é passar aquilo que eu tô aprendendo, porque eu também tô estudando, tá, gente? Para as pessoas que querem também aprender. Tenho vídeo de flores, de pássaros, eu amo pintar pássaros.
Nossa, beija-flor é o que eu mais gosto. Cada dia que eu vejo um desenho de beija-flor, eu fico apaixonada e já quero fazer, mas não é fácil. O beija-flor é um pouquinho difícil, mas não é impossível. A gente pode aprender. Aqui eu vou pegar um pouquinho de branco, pôr aqui no meio, porque aqui tem que ficar um pouquinho mais claro. Ó, já tá secando, tá vendo? Aí, se tiver secando, você vem com um pouquinho mais de siena e põe junto para misturar. Para unificar essas cores e ficar só o lugar total da sombra. Só ficar quietinha lá no canto, não ter sombra no meio, ficar mais claro. Depois de seco que a gente vê a diferença. E se precisar, a gente vem e retoca de novo. O retoque é muito importante, que a tinta automática, ela some, clareia, né? Aqui a gente continua. Dá uma subida ali pra cima para unificar. Faz o risquinho da tábua. Ixi, aqui ficou fora um pouquinho, vai me perdoando aí. Mas é assim, os marinheiros de primeira viagem sempre tem esses transtornos. Vou fazer essa parte de cima que tá aparecendo mais, ó. Contorna direitinho. Esparrama. Deixa eu virar a mão. E vamos continuar. Gente, eu tenho o Telegram também. Lá eu costumo colocar meus desenhos lá para quem quer baixar para pintar. Esses dias eu não andei mexendo muito nele não, mas é que eu tenho muitas coisas ultimamente para fazer. Praticamente todo santo dia tem alguma coisa para estar saindo. E aí fica pouco tempo para mim estar mexendo com as pinturas, tá bom? Para cabelo. Tá um vento aqui. Vem pelo, cabelo, por aí vai. Quando a gente dá uma amolecidinha na tinta, sempre aparece esse carocinho, né? Só tirar, tranquilo. Tranquilo e calmo. Vamos lá. Siena natural em tudo. Pra depois a gente vir com o cerâmica. Pode ver que ali no começo eu pus o caramelo, mas não fez muito efeito. Aí na outra parte eu já fiz com cerâmica direto. Aqui nesses pontos pequenininhos, vou usar o pincel bem pequenininho para não manchar a parte da flor. Bem com cuidado. Pouca tinta no pincel. Passa devagarzinho, levando sempre para baixo. Aqui também tem um cantinho, vamos preenchê-lo. Aqui tem outro. E pronto. Depois é só vir escurecendo com o cerâmica. Já aproveita que tá com esse pincel, já escurece aqui. E sempre com cuidado para não deixar secar a tinta do meio ali. Senão você tem que arrumar tudo de novo. E é interessante, né? O cerâmica com siena cai tão bem, uma cor assim tão bonita. Ó, aqui já tá secando, tá vendo? Então vamos logo andar mais rápido aqui nesse negócio, porque senão seca pronto. Aí não tem conserto muito mais não. Por isso que é importante fazer os contornos primeiro. Porque no meio ainda dá pra você pôr mais tinta e dar aquela esfumaçada para poder arrumar. Agora nos contorninhos não tem jeito de arrumar, é muito complicado. Pelo menos para mim é. E novamente eu peço para vocês, vai passando para frente essa ideia. Para quem gosta, né, de tábua assim. Eu tenho outros desenhos de tábuas. Mesa, que é assim, madeira, né, fazer madeira. Essa aqui vai ficar mais lisa porque é uma tábua de cozinha. Aqui eu já ponho um pouquinho de siena para dar uma amolecida, porque já está quase seco.
Pode ver que muda a cor, assim, é clarinho. Quando seca ele fica mais escuro um pouquinho. Por isso que se dá tão bem com o cerâmica. Vamos já escurecer essa parte aqui antes que seca mais. Ó, pode ver, não esparrama tanto, porque já deu uma secadinha. Então é isso, não esqueçam. Se vocês verem que vai secar por causa do tecido é muito fininho, já vai fazendo a sombra de uma vez. Faz um pouco, faz a sombra, faz um pouco, faz a sombra, aí dá certo. Contornei, bem pouquinha tinta, só sujeirinha no pincel. E depois de seco, aí a gente pode fazer mais sombra, aí dá certo. Mas enquanto tiver úmida, a tinta meia seca, não pega. Aí no caso, depois de seco, aí é sombra seca, né? Que fala, luz seca, não sei. Um monte de jeito de falar. Vou dar uma escurecidinha aqui. Ficou seco, põe um pouquinho de siena. Não leva até na borda, só pra unificar ali, ó. Aí, ó, tá vendo? Depois vem e escurece mais um pouquinho. A parte de baixo é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente com o traçado da linha. Que tem uns risquinhos, formatinho. Aqui eu ponho um pouquinho de branco pra fazer igual na outra parte ali, pra dar um pouquinho de luz. Mas bem pouquinha coisa, olha, pode ver. Mixaria, leva pra lá, pra cá com o pincel quase sem nada, aliás, sem nada mesmo. Só pra esparramar. Porque depois a gente vai usar um pincel fininho, né? Pra fazer uns risquinhos nessa tábua pra não ficar tão lisa assim, né? Aí depois que põe o verde ali, o amarelo da flor e a berinjela roxa, vai ficar super esse desenho. Vamos lá, com siena, vamos preencher essa parte aqui. E eu sou ruim de risco, gente. Eu faço risco e tudo, mas pra linha reta, bom era pôr uma régua ali, né? Aqui na parte de baixo, ó, pode ver que saiu torto ali. Põe uma régua e vai levando, mas devagarzinho dá pra fazer assim com o pincel. Faz o contorno primeiro e o meio depois. Aí dá certo. Leva, esparrama e vamos lá. E eu não coloco assim nessas divisas clareador, porque pode puxar, né, o tecido fino, que nem esse popelinho. Popelinho. Ele puxa, né, a tinta vai andar se tiver muito aguadinha. Então tem que estar mais grossinha a tinta. Aqui contornei a minha berinjela. E vou levar só até aqui, porque senão vai secar nossa ponta lá e não dá certo não. Entendeu? Aí até aqui tá bom. Agora eu venho com o cerâmica, de um lado só do pincel, e vou fazer os detalhes aqui. Na ponta eu vou levar pra lá, na horizontal. Depois eu vou reforçar com o vinho, tá, gente? Que ficou meio apagadinho na ponta, mas não tem problema não. Depois a gente vai fazer o contorninho certinho. Aqui tem uma sombra. Coloca, faz o contorno e puxa. Só levando assim, dando um sinal de risquinho. Ou esparrama. Aí, ó, dá mais certo. Ah, você tá ensinando? Não, gente, eu tô aprendendo também. É um treino. É um treino que a gente pode fazer junto. Aqui eu dei mais uma escurecidinha. Aqui também eu vou pôr mais, porque ela tá com a luz de cima, né? Vou levando. E vamos lá. Aqui eu vou fazer o risquinho mais que pra baixo.
que eu vou reforçar mais um pouquinho. Ai, gente, tô com dificuldade de fazer os vídeos esses dias. Tô fazendo umas aulas todos os dias, até o final do mês. Aí não me sobra metade do dia para cuidar das coisas e da casa. Ainda tenho várias consultas para fazer, exames e tudo. Aí fica complicado. Por isso que os vídeos não tá saindo na medida que eu tinha projetado para fazer. Mas a gente chega lá. A hora que essas aulas acabarem, a gente continua com mais frequência, né? Aí eu pretendo colocar no mínimo 2 projetos por semana para não ficar demorado e nem cansativo. Quero fazer projetos não tão grandes, no máximo 2 vídeos por projeto, porque aí fica mais tranquilo para mim e não fica tão cansativo para vocês, né? Porque é chato pegar um vídeo muito longo, demorado, que não tem andamento, aí nem eu quero. Aqui você esparrama bem, não esquenta não, que ali nós vamos passar um risco depois com a cor mais escura. Aqui tem a voltinha da tábua. Ali eu risquei quadrado, mas eu achei que não estava tão interessante. Peguei e já coloquei um redondinho ali, que eu acho que é o corte. A minha é quadrada, né? Mas aqui, ó, faço bem em cima do risco. De um lado só do pincel, ó, você tem a tinta, daí você leva bem devagarinho, sem apertar muito. Faz a curva certinha ali, depois você vem limpando assim aquele excesso de tinta que sempre fica, sem sair muito do risco. E vamos terminando. Aqui, ó, também. Que não precisa pôr muita tinta. Depois você vem esfumaçando, ó. Pra dar uma sombra ali mais interessante. Você pode crescer um pouquinho mais a sombra. Se não, deixa só o risco mesmo. Mas fica legal. Vamos terminar aqui para nós terminar essa parte de baixo para fazer os risquinhos do meio, que lá já secou. Eu acho que dá. O certo é esperar secar tudo primeiro para fazer o acabamento, mas como a gente tá fazendo o vídeo, lá vai eu e boto a minha cara aí, para vocês verem meus óculos. Meus cabelos todos esfumaçados. O vento tá daquele jeito, né? Bagunçando o cabelo de todo mundo. Aqui eu faço o contorninho direitinho. E devagarzinho, com muito cuidado, vem esfumaçando. Não precisa ter pressa. Vem bem devagar. Vai fazendo onde precisa. Precisa mais? Então você faz mais. Aqui eu coloco um pouco de um lado só do pincel a tinta e puxo para baixo, fazendo assim umas nervurinhos, risquinho. Veias da tábua, não sei como que fala. Não precisa ser nela inteira não, só em alguns pontos. Essa é a ideia da minha cabeça, tá, gente? Que eu lembro da escola, quando a gente fazia. Um defeito da tábua, uma sujeirinha ali, parece ser uma sombra, eu não sei. Aqui eu vou reforçar esse cantinho que ficou apagadinho. E é isso, gente. Nosso vídeo já tá quase. Importante, vou lembrar de novo. Espera secar para fazer esses detalhes de sombra e luz e acabamento. Porque é necessário. Aqui faltou um pouquinho, vou pegar um pincel bem fininho e vou fazer ali, ó. Isso se chama acabamento, gente, ó. Bem... Tá faltando um pouquinho, talvez no vídeo não dá pra vocês verem, mas ali pra mim tava faltando um pouquinho. Aí você vem com o pincelzinho, ó,
Faz mais uns detalhezinhos ali. Bem pouquinho, só do risco para baixo, não precisa nem levar até lá embaixo. Só pouquinha coisa, só para dar aquelas manchadinhas. Como se fosse um defeito, sei lá, um corte da tábua. Porque madeira nunca é lisinha, né? Sempre tem uns detalhes lá interessantes. Aqui ficou fora de foco, mas vai dar para vocês entenderem. Eu peguei a tinta com pincel bem filete e vim fazendo os risquinhos meio tortinho, como se fosse aqueles risquinhos da madeira. Não precisa ser muito também não, nem só para dar o ar de madeira. Se vê que pegou muita tinta, tira. Não põe muita não para não ficar. Você pode pôr uns pontinhos também. É só você olhar uma madeira lixada assim para você ver. Tem umas que tem nós, outras riscos uniformes, um atrás do outro bem largo, outro mais fino. Por exemplo, o código de barra, ó, para você ver. Eu vou pôr bem pouquinho, ó. Só umas manchinhas. E outra que eu fiz com pincel mais larguinho. Fui passando assim, esfumaçando aquele risquinho. Mas essa aqui eu resolvi. Ó, por isso que tem que ser depois de seco. Porque, ó, você vai com a mão em cima da pintura para dar mais firmeza. Então, você tem que pôr o punho em cima da pintura. E estando molhado já não dá para você ter aquela habilidade na mão, tá bom? Ai, papai. Então é isso, gente. Então aguardem a segunda parte do vídeo, que eu em breve vou estar postando a próxima parte para vocês concluir esse projeto. Aqui tem um buraco, né, que é no caso a gente usava muito para pendurar, né, nos pregos as tábuas. Hoje em dia não usa muito mais, mas as tábuas sempre vêm com esse furo aí. É bem interessante, é legal, moda antiga mesmo. Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho. Se quiser pode passar um branquinho para dar uma luz. Só que eu deixei só escuro mesmo. Com o cerâmica, tá? Aqui eu vou pegar um pincel número 10 com a tinta vinho e vou contornar essa tábua. Já tá contornada assim, só que eu vou como já tá quase seco, eu vou com o vinho, vou dar uma escurecidinha mais na bordinha dela. Vai ficar bem legal, vai ficar mais nítida. Só de um lado do pincel, tá, gente? Não põe dos dois lados, não. Gente, é gratificante pintar uma coisa assim, tá? Parece, ai, pinturinha sem graça. Aqui, ó, o pincel largo que eu falei outra hora. Você põe do lado só a tinta do pincel, bem pouquinha tinta, e vem fazendo os risquinhos assim, ó. Pode fazer nela toda várias vezes, ou só um risquinho aleatório. Aqui vou dar uma esfumaçadinha, que deu uma manchada, né? Manchou, você já tem que arrumar na hora. É isso, gente. Olha, vai dar 30 minutos de vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para vocês compartilhar. Dá o seu joinha aí para nós, que ajuda muito. Se inscreva no canal para poder ajudar nossas pequenas. E passa adiante. Olha, tem umas aulinhas legais lá que é simples. Aqui eu peguei o número 12 pincel. E vou fazer um risco mais forte com o vinho, tá? Ó, pra você ver a diferença que dá. Só que é legal fazer depois de seco, tá? Reforço de novo. Pra não sobrepor aquela primeira parte que a gente fez. Pode retocar a sombra com o vinho também, mas bem pouquinha tinta. Porque ele eu acho que é translúcido que fala. É. Aí você vem, ó, contorna e puxa pra baixo. Muito interessante. Então, o vinho faz o contorno. Na sombra dos outros elementos, também dá para fazer isso, se você quiser. Eu só vou fazer depois, no final, porque eu gosto de fazer sempre no final, que daí tá bem sequinho, eu sei a quantidade de tinta que eu vou estar usando. E aqui, assim, posso pôr muito ou pouco, tá bom? Agora, na bordinha aí, você pode pôr, que já ninguém vai mexer aí mais. E é onde você vê que pode ter sombra mais forte,
ponha mais tinta. E é isso, gente. Aqui, ó, vou pôr um pouquinho só pra vocês terem uma ideia, ó. Olha lá, ó, tá vendo a diferença? Faz diferença. Põe bem pouquinho a tinta, depois você esfumaça. Aí não tem perigo de manchar teu desenho. Tá bom? E o nosso vídeo vai terminando. Espero que vocês gostem. E esperem e aguardem que logo vou colocar a parte 2 desse vídeo, tá? E aproveitem e fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.